Bom, vamos lá então, vai. Salve, salve, aqui Denis Salvo no primeiro Várzea Talk. Vamos começar aqui, cada um falando um pouquinho e se apresentando. Nosso convidado de hoje é o Dr. Carlos Abrão. Doutor não, né? Mas como advogado a gente chama de doutor. E nós vamos falar um pouco hoje de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e direitos autorais de internet, né? Então, o Carlos é especialista nesse assunto. Então, vamos começar aqui. Queria apresentar a nossa bancada primeiro, Carlos. O nosso querido Ancião Jobel. Ancião Jobel, boa noite a todos. Boa noite, doutor. Obrigado pela presença. Meu nome é Jobel, componho aqui a banca do Várzea Talk. É uma honra estar aqui com vocês hoje para falar sobre LGPD, direitos autorais e entender melhor esse mundo novo aí que se abre e quais são as regras que regem esse mundo novo. Obrigado pelo convite. Maravilha. Obrigado, Joba. José Augusto, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, nosso convidado aí, Carlos. Prazer estar aqui com vocês. E vamos aí, né? Desmistificar aí, ó, o universo do YouTube, do direito autoral e tudo que está implicando nisso aí. Maravilha. Vamos lá online, nosso correspondente internacional, René Medina. Por favor, René. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos. É um prazer aí estar com vocês no primeiro Várzea Talk, para essa conversa que com certeza será ótima. Obrigado, René. Humberto Aquino, por favor. Boa noite, pessoal. Aqui é Humberto Aquino. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conhecer um pouco mais e saber um pouco mais sobre o tema que a gente vai falar com o professor Carlos, tá? Curioso para ver tudo que a gente vai poder discutir aqui hoje. Valeu. Beleza, obrigado. Bom, Carlos, seguinte, começar aí por uma apresentação sua aí, se quiser falar um pouquinho, a gente agradece. Bom, em primeiro lugar, assim, tô muito feliz de estar com vocês aqui hoje, né? E honrado, né? Porque, afinal de contas, é o primeiro Várzea Talk que vocês vão subir, e eu tô aqui tendo aí a felicidade de estar com vocês, participando a convite de vocês. Então, assim, tô muito contente, né, de estar contribuindo com vocês nesse momento que é super importante, né? Primeiro vídeo e tal. Espero que eu consiga corresponder aí às expectativas de todo mundo. Legal, obrigado. Tenho certeza disso. Qual que foi a nossa dor aí em relação a ter essas informações, né, sobre direito digital, da área digital, que é um negócio bem desconhecido ainda do público, né? Nós pensamos aí em fazer, a gente sempre batia um papo aí, fazia lives nas sextas-feiras, né? E aí tivemos a ideia de fazer aqui um bate-papo e começar a trazer entrevistados e tudo mais, né? Pra gente bater um papo sobre alguns assuntos. E aí, uma das dores aí foi, como que funciona pra gente ter um canal no YouTube? Que tipo de direitos autorais, esse tipo de coisa, a gente tinha muita dúvida, né? E nós fizemos um piloto, subimos com umas músicas da Sony Music e tudo mais, e o YouTube já deu aquela barrada, né? Então, a primeira pergunta aí pra gente começar aí o assunto como que tá esse desenvolvimento no Brasil, né, sobre direitos na internet? Bom, veja, a questão digital, ela vem evoluindo de uma maneira tamanha que hoje ela faz parte de toda a vida, né, de todo um complexo de relações. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas o que é um especialista em direito digital? Eu diria o seguinte: hoje, olhando para como o mundo está construído, não existe mais uma especialidade em direito digital, mas você aplicar o direito digital na especialidade, no meu caso, né, jurídica correspondente. Por quê? Porque ela é transversal. Matéria digital hoje ela é transversal a toda e qualquer atividade humana. Então, as coisas que acontecem ou podem acontecer na internet, elas podem ter, por exemplo,
reflexos no direito penal. Não é? Por quê? Porque eu posso muitas vezes colocar um post onde alguém pode se entender vítima de um crime de injúria, de calúnia, de difamação. Pode haver um reflexo de direito civil, porque alguém pode eventualmente mover uma ação de indenização por perdas e danos em função de algo que foi publicado, e aí, levando um pouco já a questão que você coloca, né? Uma indenização por utilização indevida da propriedade imaterial, do direito de propriedade intelectual. Então, assim, há inferências, por exemplo, no direito ambiental. Hoje você consegue certificar determinados processos empresariais por conta deles estarem inteiramente digitalizados, você não utilizar mais papel no seu dia a dia. Então, o direito digital, ele sai daquilo que a gente olhava lá para trás, com os sites, com o crescimento, com o engatinhar da internet, né? E hoje ele é transversal a toda e qualquer atividade humana, né? Esse assunto que você coloca, ele é um assunto interessante, né? E tem até uma expressão que é advinda do direito norte-americano, que é o fair use. Não é? Quando que eu posso, eventualmente, utilizar algo que seja propriedade intelectual de alguém na minha atividade na internet? Nós ainda estamos engatinhando no entender de como fazer isso. E aí a gente utiliza muito, não só essas expressões, mas o próprio direito comparado, né? Os Estados Unidos ele tem uma legislação de propriedade intelectual permissiva no sentido de utilizar determinados conteúdos desde que eu demonstre que eu não esteja usufruindo economicamente desta utilização e tampouco eu esteja impedindo o autor, né, substituindo o autor, vamos dizer assim, na utilização econômica daquela publicação que eu queira fazer. Então, é mais ou menos nesse sentido que, pelo menos a doutrina, né, a jurisprudência atual, eles encaminham. Por quê? Porque eu posso utilizar determinados conteúdos que sejam propriedade intelectual, talvez porque a minha atividade, ela enseje isso. Vamos imaginar que eu tenho um canal de crítica literária, ou um canal de crítica cinematográfica. Certo. Como é que eu vou incrementar o meu vídeo? Como é que eu posso fazer com que ele fique mais legal, com que ele atinja uma maior audiência, se eu não puder utilizar trechos do filme? Então, veja, neste caso, existe um interesse econômico? Existe, mas lá nos termos do fair use norte-americano, seria possível, porque eu não estou me apropriando da obra para fazer dinheiro, mas eu estou utilizando ela na minha atividade, que é uma atividade crítica, né? Ou então eu estou utilizando de uma obra ou de um determinado post para um conteúdo educacional. Então eu tenho... Essa era a minha próxima pergunta, né? Eu também sou professor. Eu posso usar, lógico, mas sempre pensando que, assim, tudo hoje na internet, ou boa parte das coisas da internet, elas giram sob um ponto de vista econômico. Então, eu sou professor, eu ainda não tenho, quero fazer, né? Mas eu quero botar um canal no YouTube. Logicamente que este canal no YouTube, ele é uma ferramenta que amanhã vai me permitir vender um curso. Sim. Tá? Então, se eu usar um conteúdo para discutir, embora diretamente, naquele momento, não haja um interesse econômico, de alguma maneira, e é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é aqui que está a zona cinzenta, indiretamente, eu estou me beneficiando de uma obra alheia para trazer um alavancamento da minha audiência. Perfeito. Então, por exemplo... Que talvez não fosse essa utilização, eu não conseguisse atingir um parâmetro X, né? Eu vejo muita gente hoje em dia, e até fazendo algumas abordagens interessantes, né, que pegam, vamos imaginar, esses seriados desses canais de streaming, como Amazon, Netflix e tal, e tanto os seriados quanto os filmes, eles fazem uma análise jurídica. Então tem lá um seriado de investigação de homicídio,
ou tem um filme que conta o divórcio de um casal. E aí eles fazem toda uma abordagem, olha, sob o ponto de vista jurídico, né, de acordo com o direito brasileiro e tal. É muito interessante e, em princípio, esse conteúdo está sendo disponibilizado de maneira graciosa, quer dizer, sem nenhuma cobrança. Eu poderia enquadrar isso, em princípio, como algo que é uma exploração educacional daquele conteúdo. Muito bem. Agora, a gente sabe que por trás deste início, vamos dizer assim, das coisas grátis, daquilo que eu estou proporcionando, existe uma estratégia que vai me alavancar, de alguma maneira, uma monetização. Por quê? Perfeito. Porque a partir do momento que eu consigo ter, vamos imaginar, um número de seguidores no Instagram, no YouTube, eu vou poder não só vender as coisas que eu preparo, mas também eu vou receber propostas comerciais de divulgação de marketing. Perfeito. Então, de uma maneira ou de outra, eu estou alavancando o meu negócio com base na propriedade alheia. Agora, aqui também, né, a gente tem que sempre pensar que existe uma via de duas mãos. Por quê? Porque se eu tenho um número expressivo de seguidores e eu faço uma análise jurídica de séries da Netflix, né, embora eu não tenha permissão da Netflix para fazê-lo. Uhum. Porque aí é uma outra história. Eu posso construir esta permissão. Sim. Mas vamos imaginar que eu não tenha. Também a gente tem que pensar tudo no direito, e isso é um princípio constitucional, né, que a gente que diz que é oriundo do chamado devido processo legal material, e que é esse palavrório todo. É um princípio que a gente chama de proporcionalidade, razoabilidade. Então, a interpretação de tudo ela tem que ser proporcional e razoável. Porque da mesma maneira que, de repente, indiretamente eu consegui alavancar a minha audiência a partir deste exemplo que a gente está dando, né, da análise jurídica de séries da Netflix, de uma maneira ou de outra, eu também estou divulgando as séries. É verdade. Ou seja, há um benefício. É uma outra duplo. via, né? Uhum. Exatamente. É uma outra via. Né? Lógico, nós não temos ainda algo normatizado específico sobre esse assunto. Né? E por que não temos? É uma coisa que eu sempre costumo levar, que eu acho que é importante a gente dimensionar isso. Né? O direito, ele é uma ciência naturalmente conservadora. Você vê tanta gente conservadora trabalhando com o direito. E por que ele é naturalmente conservador? Porque o direito ele precisa aguardar, e aí é aquele olhar sociológico que a gente tem, ele precisa aguardar que determinadas manifestações da sociedade venham se tornar reiteradas e uniformes. Porque não faz sentido ficar regulando qualquer coisa que surja. Então, a partir do momento que você percebe que aquilo realmente veio para ficar, aí o direito vai se interessar em regular. Só que aí você vai ter toda uma discussão, uma preparação, tal. Então, quando chega o conteúdo normativo, geralmente ele chega defasado. É uma reclamação rápido, que se faz muito em relação à norma jurídica, e principalmente hoje que o mundo é volátil e as coisas acontecem numa velocidade surreal, né? Mas, de qualquer maneira, é o passo natural do direito. Eu não posso sair por aí tentando legislar tudo o que acontece, de qualquer maneira. Agora, além de aguardar esta, vamos dizer assim, esta reiteração desses fatos, eu preciso discutir qual é a melhor maneira de regulá-los. Espera aí que tem pergunta, deixa eu... Sim. Renê? Vai lá, Renê. Então, não, aproveitando isso que você explicou, e Renê deu uma travada. Até tendo em vista que eu acho que tem muita gente que tem esse interesse quando a questão... Deu uma travada? Posso falar de novo? Bastante. Volta aí. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora tá, vamos lá. Agora estamos, deu uma travada eventual. Tá. Não, só queria aproveitar isso que o professor explicou, e eu acho que é uma curiosidade meio geral para as pessoas que querem também ter um canal na internet. Por que então, quando você coloca um trechinho de música, o YouTube já bloqueia, ou igual a gente já ouviu que pessoas, o autor vai dar strike, sendo que aquele trechinho, de certa forma, está promovendo a música, ou não estou falando de colocar uma música inteira, mas pequenos trechos. Como que funciona isso, tendo em vista isso que você falou? Aí é uma questão de política interna do próprio canal. Né? Com o fito de dar uma proteção mais efetiva aos direitos autorais, já que é um canal de vídeos, né? Eles têm uma política bastante restritiva dessa utilização. Então, como não existe
vamos dizer assim, não existe uma regulação própria dizendo quais são as hipóteses, qual o tempo e que tipo de coisa eu posso explorar. O YouTube, até para amanhã, não ser também responsabilizado, porque uma coisa que é importante a gente entender, né? Sob o ponto de vista da... Se eu estiver falando muito advoguês, vocês me cortem e eu tá tento ótimo. fazer a mais devida, a devida tradução, tá? Existem duas maneiras de você responsabilizar alguém sob o ponto de vista civil, patrimonial, né? Receber uma indenização. Então, se você tem a responsabilidade subjetiva, que é da própria pessoa que teria cometido aquele ato que causou, né, um dano, tá? Um dano moral ou um dano material. E a gente tem a responsabilidade objetiva, que é exigível não do causador direto, mas daquele que, de alguma maneira, né, foi um vetor, foi um canal desse dano. Dá um exemplo que não tem muito a ver com a questão digital, mas eu acho que vai deixar bem claro, né? Se você está atravessando a rua no farol de pedestres, o farol de pedestre está verde para você, e de repente vem um ônibus e te atropela. E você tem uma série de danos a partir desse atropelamento. Você tem fisioterapia, gasto com hospital e uma série de coisas. Quem você vai processar? O motorista do ônibus ou a companhia? Perfeito, a companhia. Você vai processar a transportadora. Sim. Mas você concorda comigo que não foi a transportadora que estava dirigindo o ônibus? Perfeito, é bem... Então a transportadora ela é responsável objetivamente. Trazendo o paralelo, né? Por que o YouTube tem uma política tão restritiva? Porque como ele é o veículo, é a plataforma do vídeo que você faz, e permite, muitas vezes, que alguém sofra um dano, sob o ponto de vista da sua propriedade intelectual, ele pode começar, né, como já aconteceu, ele pode começar a ser responsabilizado objetivamente por ter permitido aquela veiculação. Então, ele cria uma política interna bastante restritiva no que concerne ao uso da propriedade intelectual, até para se preservar amanhã de eventuais ações que queiram fazer com que ele seja considerado responsável por aquela veiculação, logo ele tem que indenizar. Obviamente que todo mundo que paga uma indenização por responsabilidade objetiva tem aquilo que no direito a gente chama de direito de regresso, ou seja, não fui eu o causador direto do dano, mas eu fui responsabilizado, eu posso ir atrás da pessoa que foi a efetiva causadora do dano. Só que aí você imagina o seguinte, né? Se todas essas ações se concentram na plataforma YouTube, e ele vai ter que se reindenizar em relação a quem foi considerado o efetivo violador do direito autoral. Imagina o custo disso, né? A dificuldade disso, como isso fica difuso. Mas, né, a depender da norma incidente, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma ação na justiça norte-americana contra o YouTube por conta de ter permitido a violação de direitos autorais de um conteudista da Índia. Um exemplo. Então, o YouTube é processado na justiça americana. Vai pagar de acordo com as indenizações da justiça americana. E aí ele vai ter que, muitas vezes, mover a ação contra essa pessoa lá no território indiano. Não sei, não conheço a legislação indiana sobre direitos autorais, mas vamos imaginar que ela seja permissiva. E aí, quando o YouTube for reclamar isso, o juiz indiano fala, não, mas de acordo com a lei indiana, tá tudo certo. O fulano atuou... Dentro da lei, então, tranquilo. Para evitar esse risco, a plataforma acaba preferindo utilizar uma política mais restritiva. Faz sentido sob o ponto de vista jurídico. Perfeito. Perfeita explicação. Deixa eu fazer uma pergunta com relação a isso. Você explicou bem essa questão. Até uma dúvida minha. Então, quer dizer que, independente, como você disse, se eu for lá e pego algum material e eu vou usar, a princípio, sem nenhum tipo de objetivo comercial, tá? A princípio, eu poderia utilizar um conteúdo de outro autor, tá? Só que, independente de qualquer coisa, o autor, ele tem o direito sobre a produção própria dele. Então, mesmo que, por exemplo, digamos que eu vou lá e faço parte de uma associação de cegos, e aí eu vou lá e pego um pedaço da música do Roberto Carlos. Mesmo que não tenha nenhum viés comercial, o Roberto Carlos pode falar, não, pode tirar.
eu não aceito que você coloque um trecho da minha música no teu conteúdo. Então, sempre o autor o autor que tem o direito autoral, em qualquer momento ele pode também, independente do uso que você for dar para aquele material, ele pode também bloquear e não permitir que você utilize, correto? Então, volto a dizer, não necessariamente, né? Isso vai depender dos termos e políticas da plataforma. Ah, tá. Você está entendendo? Porque, assim, existem determinadas utilizações que você fala, eu não quero... Vamos pegar assim, né? Vamos imaginar que o Roberto Carlos tenha feito uma música contra a discriminação em relação às pessoas que têm deficiência visual, ao cérebro. Né? Não sei se ele tem uma música assim, que você usou o exemplo, eu tô pegando. Mas vamos imaginar, porque ele gosta de fazer, né, essas coisas temáticas, né? A música do fulano, a música e tal. Então, vamos imaginar que ele, preocupado com a questão da discriminação em relação a quem tem deficiência visual, ele faça lá uma composição para acabar com isso, dizendo que é uma bobagem e tal. E você tem um canal que promove o emprego, que promove a qualidade de vida, alguma coisa nesse sentido, de evitar a discriminação em pessoas que têm deficiência audiovisual, visual principalmente, aqui neste caso. Então, aí o que eu digo é assim, tudo também tem um conteúdo de bom senso. Então vamos imaginar, primeiro que, conhecendo um pouco, não pessoalmente, da história do Roberto Carlos, ele jamais ia reclamar disso. Aliás, ele é capaz de entrar lá com uma mensagem e dar o apoio, né? Mas vamos imaginar que ele tivesse algum tipo de problema em relação a essa divulgação, né? Qual é o sentido da música e qual é o sentido do canal? Existe um benefício econômico em relação a isso? Ou é um canal educativo, meramente educativo? Então, veja, os casos onde pode ou não pode haver uma reclamação, onde pode ou não pode haver uma suspensão, olhando isso dentro de uma ótica de contencioso judicial, no caso a caso. É demonstrando se existe uma razão ou uma pertinência na utilização daquilo, se há um conteúdo econômico ou não. Agora, nada impede que uma plataforma tenha uma política mais restritiva em relação à própria lei. Quer dizer, ela pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Se a lei vai até a página 2 e não proíbe a página 3, a gente pode ir até a página 3. Por quê? Porque eu quero me garantir, porque eu quero também estabelecer uma relação saudável com quem é o próprio autor e que amanhã queira colocar ou disponibilizar o seu conteúdo. Não é? Outro dia eu estava pesquisando, por exemplo, eu no meu Instagram, né? Eu, quando publico alguma história, eu geralmente ponho música. Eu gosto de fazer lá uma arte toda, né, e colocar música. Não tem um conteúdo econômico, né? Então, às vezes, a divulgação de coisas que eu escrevo ou de vídeos que eu posto também de conteúdo educativo, né? Nunca tomei nenhum tipo de problema lá no Instagram, né? Mas outro dia eu estava pesquisando música e tem muita gente, por exemplo, no YouTube, que pega músicas e monta uma coisa por foto, né? Ou uma paródia também, alguma coisa do tipo também. Alguma coisa desse sentido. Mas aqui, exatamente, o que eu vi era uma música que já tem algum tempo, né? Mas é um exemplo. Era uma música que é cantada pelo Moraes Moreira, mas a letra eu não sabia, do Jorge Maltner. Que é uma música infantil, que é a tal do Passarinho Feio. Não sei se vocês já ouviram, eu não vou arriscar cantar aqui, porque eu vou acabar com a audiência de vocês, tá? Mas e aí eu fui procurar essa música para mostrar para o meu filho, né? Que é uma música muito bonita, que o passarinho feio, no fim, ele é feio porque ele se torna Pegasus, né? Ele não era um passarinho, ele era um cavalo. Não sei se já ouviram essa música. Mas, então a pessoa pegou a música do George Maltner e foi colocando, conforme ele vai dizendo os passarinhos, com que ele tenta ver se ele tem algum tipo de parecença, né? E aí vai colocando os passarinhos e faz toda uma montagem bonita. E tinha, assim, zilhões de visualizações, né? Então, possivelmente, aquele canal, ele tinha alguma forma, ele obteve a sua monetização a partir daquilo. Agora, será que eu posso... Tava lá, o YouTube não derrubou, né? Então, será que eu posso simplesmente derrubar? Aquilo também não acabou trazendo com que as pessoas que não conheciam aquele conteúdo se interessassem pelos autores? Então, eu acho que todo este debate, ele é necessário.
Porque de uma maneira ou de outra, volto a dizer, você acaba tendo uma divulgação involuntária da sua obra. Sim. E isso vai sendo discutido, vai ganhando. Você tem muitos artistas que estão ressurgindo por conta da internet, né? A meninada de hoje, e eu falo pelo fato de ser professor, né? Lidar com muita gente aí, com 20 e poucos anos, um cara que está sendo, né, que foi, lamentavelmente faleceu, ele não vai poder usufruir disso, né? O Belchior. Sim. Volta e meia você vê posts com, né, um desenho dele, assim, tal, e frases musicais, que era um cara que para as gerações ele estava meio esquecido. Então, há um benefício também nesse sentido, sim. De quem tem o nome utilizado. Mas tudo, aí na minha visão, tem que partir de uma questão de proporcionalidade, de razoabilidade, e isso esses, melhor dizendo, são princípios constitucionais. De novo aqui o advoguês, né? Sempre que a gente vai iniciar uma interpretação normativa, porque o direito ele é um conjunto. Eu não posso simplesmente olhar um artigo de lei, fazer um corte metodológico, isolar ele e achar que eu estou fazendo interpretação jurídica. Eu não estou. Vou dar um exemplo, também não tem a ver com o nosso assunto, mas que deixa claro como isso não é possível, até porque às vezes a lei é mal redigida, né? O artigo 5º da Constituição Federal, que é o artigo que fala sobre os direitos e garantias fundamentais, que é considerado o grande artigo da Constituição, porque é o artigo que trata dos direitos humanos, né? Se você olhar para a redação lá do que a gente chama de caput, a cabeça do artigo, você vai ver um despropósito. Porque está assim, todos são iguais perante a lei. Homens e mulheres iguais em direitos e obrigações, brasileiros e estrangeiros residentes no país têm direito à inviolabilidade da vida, blá, blá, blá. Então, se você fizer um corte metodológico e olhar só para o 5º caput, você vai chegar à conclusão que só tem direito à vida brasileiro e estrangeiro residente no país. Ou seja, se você matar um estrangeiro em trânsito, você não cometeu homicídio. Não tem crime. Podemos testar. Você está entendendo? Isso aí. Então, o olhar para qualquer coisa que interesse ao sistema jurídico, ele é um olhar, o nome diz, sistêmico. E eu parto a minha interpretação sempre da Constituição Federal. Porque o próprio nome diz Constituição. Ela constituiu o Estado. Ela é a norma-mãe de onde todas as outras descendem. Elas não podem contrariar o dispositivo constitucional. Então, quando eu vou fazer alguma interpretação, tem que partir dela, né? E ela me fala de proporcionalidade e razoabilidade, ainda que de forma indireta, para chegar até a lei infraconstitucional e ao caso concreto. Porque aí eu consigo realmente, né, operar uma interpretação que me permita entender um determinado caso dentro de linhas de bom senso. Perfeito. Nesse caso aí que o senhor citou do Belchior, no caso dele, a obra dele deve estar na posse da família, deve ter um espólio, alguém controla esses direitos autorais em nome dele, que já é falecido ou não? Não necessariamente. Por exemplo, a família do Belchior é dona das músicas e letras dele? Ou então já está em domínio público, né? Certo. Porque tem lá um prazo que agora não vou me recordar de cabeça, mas que a obra cai no chamado domínio público. Mas é muito tempo, né? E a partir desse momento a utilização dela não vai mais incidir a questão da propriedade intelectual. Né? E a propriedade intelectual, ela está lá no artigo 5º. Ela é um direito fundamental, que você tenha a possibilidade, né, de explorar a sua propriedade intelectual da forma que você achar melhor, né, economicamente, voluntariamente, mas a propriedade é sua. Certo. Tanto é que quando você vai publicar uma obra musical, literária, tal, você vai com uma editora, com uma gravadora, você assina um contrato de cessão dos direitos autorais. Perfeito. Ele pode ter cedido isso em vida ainda para outra pessoa jurídica ou física. Toda obra cai, em algum momento vira domínio público, desculpa. Vira. Toda se não me engano, se não me engano, hein, que agora não lembro exatamente lá os termos da lei dos direitos autorais, mas são 70 anos. 70 anos. Pô, vamos ver então, porque a gente citou aqui o Moraes Moreira, o grande Moraes Moreira, e o Belchior.
Alguém pode depois que eu gostaria de fazer aqui? Já meter a música deles aqui no meio da entrevista e fazer um fundinho Porque musical. já não dá nada. Mas não pode. Então, mas se tiver já passado esse 70, será que não passou? Não passou ainda. Mas se for menos, você avisa a gente, Carlos, que eu já coloco na edição aqui, tá? Mas então, uma música que você pode colocar aqui é música clássica. Todas são direito... Sim. Mas o que eu acho que é assim, tudo tem que passar para uma visão de bom senso. Por quê? Porque se eu chegar no limite do radicalismo, né? Amanhã eu tenho aqui meu violão, eu faço aqui meu barulho e tal. Amanhã eu não vou poder tocar uma obra alheia no meu violão, porque vão entender que eu estou violando direito autoral. Aqui dentro de casa, numa festinha da família. É, bem por porque aí eu mesmo. estou usando a obra de alguém. Então, perceba que assim, a gente sempre tem que olhar dentro de limites de bom senso. Volto a dizer, proporcionalidade e razoabilidade. Ô, Carlos, uma pergunta nesse ponto. É como você falou sobre o canal, né, do streaming, ele tem que se resguardar com relação ao uso de conteúdo autoral pelos vídeos que são publicados, tá? Uma forma dele se resguardar, então, ele fala para você o seguinte: a gente vai lá e sobe um material, esse material ele fala, olha, vocês usaram uma música no caso, Moraes Moreira, vocês usaram um texto do Luiz Fernando Veríssimo, se vocês mantiverem esse vídeo, vocês não vão ser monetizados. Dessa forma, é uma forma do canal também falar, olha, esse material que está publicado, ele não tem viés econômico, porque o canal não vai monetizar quem produziu esse vídeo utilizando conteúdos autorais de outras pessoas. O YouTube dá essa uma forma dele já. se resguardar, Carlos? Porque eu acho que foi isso que aconteceu, não foi? Foi. Pessoal. O YouTube dá essa mensagem, Carlos, por exemplo, se você usar esse conteúdo, você pode subir, mas quem vai monetizar é o dono do conteúdo. Então, ou seja, o que você fez, se você usou 5 minutos, sei lá, um minuto de música, tá? E você fez um vídeo de 1 hora, 2 horas. O seu conteúdo não vale nada, você não monetiza e a monetização vai pro gerador desse conteúdo que tem o direito autoral dessa música ou de algum trecho de alguma coisa. Tá? Isso o YouTube já dá. Hipóteses alternativas às políticas próprias, elas podem acontecer, né? O que você está colocando, ela tem um conteúdo, vamos dizer assim, sugestivo. Fala assim, olha, já que a pessoa está usando ou utilizou obra alheia para colocar lá no seu conteúdo, então aquele canal não pode ser monetizado, eventualmente, enquanto aquele conteúdo estiver no ar, porque também, né, são possibilidades que as plataformas poderiam, né, utilizar. Porque aí, se o autor da obra viesse, fala assim, não, mas eu proíbo a monetização, né, de utilização do direito autoral dentro, obviamente, e aí a gente utilizando, né, o direito comparado, já que a gente não tem algo próprio tão bem desenvolvido nesse sentido, né, dentro daquelas políticas do fair use, quer dizer, não existe nenhum tipo de... É um conteúdo educacional, né? Porque, assim, existem possibilidades de utilização de obras que, em princípio, não estão causando mal nenhum, mas que o autor se sente incomodado. Eu vou dar um exemplo, né? O Brian May, vamos ver aí, dependendo da idade das pessoas que estarão assistindo a este vídeo, né? O Brian May o guitarrista do Queen. Pelo né? amor de Deus, e o né? Brian May, ele pediu à justiça americana a proibição da veiculação da música We Are the Champions durante a campanha do Trump, das né? primárias, lá atrás ainda, quando o Trump foi eleito presidente, né? Não agora. Mas nas primárias, quando ele foi escolhido candidato pelo Partido Republicano e competiu e ganhou, ele colocava ao final das primárias We Are the Champions do Queen. E o Brian May ficou incomodado. Uma associação com política, né? Então, não tinha um retorno econômico, mas tinha um viés político que, né, você de um associa, né? com o qual eles não se identificavam. Então perceba que aqui, e proibiram a veiculação. Então veja que aqui a questão, né, e é isso que eu volto a dizer, quando eu penso no tal do fair use. Então, o que é isso? Né? É uma permissão de uso, mas para uma finalidade educacional, né, para uma finalidade própria do seu canal, porque você vai em vários canais de YouTube que tem lá esse pessoal fazendo crítica a filme. Sim. Então tem até uns meninos que falam dos filmes da Marvel. Como é que ele vai fazer
para criticar um filme sem de colocar os super-herói, trechos se ele e não puder... tudo mais, né? Não, e se ele não puder sequer mencionar, Nem citar, né? citar quem é o herói. Mas eu aquele acho herói que se veste igual um morcego. Né? Vai ficar um negócio Mas eu acho que nesse Porque ponto... o Batman e o Homem-Aranha, eu até imagino que sejam fáceis de descrever. Sim. Agora, dependendo do herói, você vai descrever, você vai fazer que tipo de analogia? A pessoa vai entender que é outro. Né? Exatamente. Então, assim, tudo isso precisa partir desse pressuposto lógico de razoabilidade. Eu tenho uma experiência, até eu acho que o Facebook nesse ponto é até mais restritivo que o YouTube. Logo que a pandemia começou, uma das alternativas, ficou todo mundo, eu também sou professor, né? Ficou todo mundo procurando, falou assim, em que plataforma nós vamos lecionar? Então, um pessoal foi para o Google, não tinha ainda o Google Meet, não, o Google Meet saiu 2 meses depois, tinha ainda o Google Hangouts, acho que era, só que tinha restrições e tal. E na faculdade lá que eu leciono, falaram assim, olha, uma alternativa pode ser o Facebook. A gente vai dar aula como se fosse uma live no Facebook. Você abre um canal, aí abriram canais privados, então só estava registrado alunos, não era público, já para não ter problema. Então tinha lá 30, 40, 50 alunos, você começava a fazer o streaming, né? O streamar virou verbo já, né? O streamar, e aí você coloca o PowerPoint, né? Uma ferramenta essencial do professor hoje é o PowerPoint. Só que aí o que acontecia? Professoras mais voltado, né, para a área de humanas, que às vezes tinha uma música lá para causar uma reflexão nos alunos, para tornar uma ideia mais acessível, começaram a reclamar que na hora que eu coloco um trecho da música, cai a live. E teve casos que, por causa da foto que você estava mostrando, ou de um material, o algoritmo identificava e falou assim, amigão, isso aqui não é seu, derrubava. Caramba. E aí o pessoal começou a falar assim, eu acho que meu computador... Porque no primeiro momento ninguém entendia. Pensava que era problema da banda do computador, da internet e tal. Não era do conteúdo. Porque em algum momento o Facebook entendeu que estavam usando como sala de aula e aí começou a avisar. Você mostrou um conteúdo que não é seu e por isso eu vou derrubar a sua live. Então ele estava muito mais restritivo no começo da quarentena do que o próprio YouTube. E aí eu não sei se por um pouco de bom senso deles, depois eles pararam de fazer isso, até porque era uma plateia fechada, né, uma sala de aula e tal, e depois também o pessoal começou a usar outras plataformas que surgiram aí, né, ao longo da pandemia. Né? Legal. Isso daí, né, sendo advogado, né, me parece uma postura do jurídico, que é aquela história, a pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa. Sim, perfeito. Ela é um momento extraordinário na vida, né? Nos últimos 100 anos, porque, vamos lá, teve a gripe espanhola e tal. Mas, assim, nos últimos 100 anos ele é um momento extraordinário da vida das pessoas. Então, pegou todo mundo. Quais são as alternativas possíveis, né? E aí a gente foi, como você bem falou, né, pro Hangouts. Agora, olha que curioso. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu ia pro Hangouts, mas tinha muita gente que não tinha acesso. E como eu tenho Instagram, então eu dava uma aula. Eu ligava o telefone, né, nos stories do Instagram para fazer aquela transmissão ao vivo e ao mesmo tempo ia lá para a sala do Hangouts, que era o começo, ainda não tinha o Meet, né, para falar com os alunos. Mas o que acontece? Meu público de Instagram, ele não é só de alunos. Então, um monte de gente entrava naquilo para entender por que eu estava fazendo uma transmissão ao vivo e acabava, né, se deparando com uma aula de direito. Né? De uma aula. E aí, olha que coisa curiosa, uma aula de direito, né, que eu estou dando para um número restrito de alunos por conta de um contrato de trabalho que eu tenho como instituição acadêmica. Uhum. E, de repente, um monte de alunos que não estavam monetizando a instituição acabavam tendo acesso a uma aula de direito. Eu poderia sofrer uma sanção, quando, na verdade, nessa loucura que foi o início da pandemia, eu só estava tentando criar ferramentas, mecanismos que facilitassem os alunos acesso à aula. E que continuassem. Então, nesse primeiro momento de pandemia, o que acontece? Está todo mundo tentando encontrar um caminho. E aí, esta utilização do Facebook, quando o Facebook começa a saber disso, para mim é muito claro, é o recado do jurídico, porque seria uma coisa que, né, eu recomendaria. Primeiro proíbe tudo, depois a gente vê o que faz. Sim. Ô, Carlos, ainda bem que no Instagram... No primeiro momento, proíbe agora, entendeu? Vamos fazer assim, Depois vê o que aí dá. a gente estuda o caminho melhor.
Ô, Carlos, ainda bem que no Instagram não tem a opção das pessoas que estão assistindo a live interagir, né? Porque imagina que loucura. Você dá uma aula para 30 alunos, tem 1.000 fazendo perguntas, tentando entender o que está acontecendo. Não, imagina os comentários, porque sempre tem aquele Não, pessoal sem comentário- noção. Fala assim, nossa, que negócio chato, Carlos. Por que você tá fazendo isso? Não entende que é uma aula. Fala assim, meu, sai daqui, que isso aqui é uma aula, não era pra você estar aqui. Ô, Carlos, independente do que a lei entende hoje, né? Eu vou fazer uma pergunta do seu entendimento pessoal. Sobre os veículos, né? Que você tinha dado o exemplo lá do motorista de ônibus, que o pessoal vai atrás da empresa, né? E agora, no caso dos problemas digitais, as pessoas vão atrás do canal, né? Então o YouTube tenta se resguardar para que ele não tenha que correr atrás do indiano lá ou de uma outra pessoa, porque, né, você faz um vídeo aqui no Brasil, dá um problema na Rússia e tudo mais. Não, tá certo. Não tá aparecendo porque não. não é É ele por causa que do tá áudio. falando. Mas voltando casos mais antigos, né, que a gente teve da Cicarelli, né, aquela vez que as imagens dela vazaram pelo... Ah, e aí vazaram pelo... se que era- processa o Google e não quem postou. Exatamente. Né? E Aham. aí caiu pro Google, né? Fazer isso aí, de tirar, ficou a responsabilidade do Google de não deixarem subir o vídeo de novo. A Xuxa também tinha feito um pedido para que, né, muito material dela antigo não subisse mais para a rede. Mas isso não, assim, na sua visão pessoal, é justo a gente taxar ou tentar punir o veículo? Não vira a história do cara que chega em casa e vê a mulher com o outro no sofá e bota fogo no sofá, porque é mais simples do que correr atrás do cara que tá causando mal para ele? Mas, na sua visão pessoal, a gente entendeu que a lei, né, tenta julgar o que tem mais condição de acabar com aquele caso, né? É muito mais fácil o YouTube falar, então eu vou acabar por aqui o problema da divulgação de imagem ilegal, porque é mais fácil do que um russo ir atrás de um chileno para tentar acabar com isso. Na sua visão pessoal, o caminho é esse mesmo? Ou a gente deveria tentar tratar ponto a ponto? Assim, eu como pessoa aqui, eu, artista brasileiro, eu tô me sentindo lesado, e aí eu tenho que correr atrás do cara que fez o conteúdo. É legal, fica a pergunta aí. Acho que o Carlos tá com a gente aí, não sei se voltou. Olha, a tua pergunta, ela permite diversas reflexões, né? A primeira, e vamos dizer assim, sob o ponto de vista mais pragmático, né? O YouTube ganha alguma coisa com os vídeos que ele coloca na plataforma? Hoje em dia, sim. Inclusive nessa época da Cicarelli, então veja que ele tem um interesse que também é econômico. Sim, se gera conteúdo para, né, poder vender propaganda. monetizar Exatamente. propaganda. Então, Exato. assim, se o YouTube não tivesse nenhuma forma de se monetizar em função dos vídeos que são colocados na plataforma, aí a discussão até poderia ser outra. Mas ele também tem um interesse econômico. Ele não está lá para divulgar vídeos porque ele quer que todo mundo seja famoso. Sim. Não é uma entidade filantrópica. Então, algum tipo de responsabilidade ele tem que ter. Mas o que eu acho que causa mais espécie, assim, você mencionou o caso da Cicarelli, né? Que é até anterior ao YouTube, né? É. Que aí o veículo era o Google. O Google é uma máquina, de mas o que eu procura. acho que é o que causa- ainda, né? Mas acho que o que causa mais, a pergunta que eu fazia à época, né, para os alunos é o seguinte: qual o interesse nisso? E aí, a resposta para essa questão, ela não é do direito digital, ela é muito mais estrutural. Né? Sim, sim. Por que as pessoas, hoje em dia, se interessam tanto por fofoca da vida alheia? Né? Aí é uma questão de educação. Já não é uma questão que o direito digital ou a plataforma XPTO vai dar a resposta. Né? Isso é um problema de você ter, hoje em dia, difundido na sociedade o olhar na vida alheia. Mas até onde isso é legal? Essa é uma discussão que a gente precisava ter. Sim. É uma reflexão que a gente deveria Inicialmente fazer. o Google Agora, acabou sendo lesado por uma coisa que ele falou assim, bom, que nem você falou, é da educação da pessoa. Se o Brasil é mais interessado em fofoca do que agora país que essa eu tô, coisa da Daniela, eu sou essa punido, coisa da né? Daniela Cicarelli, ela causou um efeito reverso muito louco. Por quê? Porque alguns artistas, verificando, né, o quanto isso causou de barulho, repercussão, né?
Eles começaram a eles mesmos divulgar material, assim, vamos dizer, de conteúdo erótico, ou nudes, ou o que quer que seja, dizendo que não foram eles que divulgaram. Sim, sim. Vazou e era... É o cavar falta, né? O Não, cara tá ali é. deixando... Vaza a foto da Opa, pessoa vamos maquiada. voltar pra evidência aí, né? Pô. Entendeu? Então, assim, e aí, neste caso, ele vai querer responsabilizar a plataforma? Então, sim, tem o caso a caso, porque, obviamente, que quando o YouTube é chamado, qualquer plataforma é chamada, para eventualmente ser considerada responsável por algo, ele vai apresentar na sua defesa o quê? Primeiro, a sua política interna, demonstrando que eles determinaram que aquilo fosse derrubado, né? Segundo, da onde saiu? Ou seja, aquela pessoa, ela estava tentando se beneficiar com uma fraude. Então, como é que você vai me responsabilizar se foi ela mesma e ela alavancou os seguidores né, com aquilo? Né? Ela voltou a estar aí ela voltou a se tornar famosa por conta daquilo. Então, lógico, existe o caso a caso. Né? Existe toda uma instrução probatória nisso. Não é uma responsabilização pura e simples. Daí, de novo, né, a importância da Constituição Federal, devido ao processo legal, ampla defesa. Né? Então, tudo isso é discutido judicialmente. Mas o que eu acho é isso. A plataforma acaba criando políticas restritivas para evitar, para diminuir esse passivo contencioso. Perfeito. Sim, perfeito. Legal. Eu vou fazer só uma pausinha aqui, tá? A gente volta daqui a pouquinho, só para verificar aqui alguns parâmetros e a gente volta certo. Já. Obrigado, Carlos. Já volto. Bom, pessoal, voltando aqui do intervalo, que não existe na verdade, né, Zé? Não existe, mas a gente criou o intervalo na live. Quem sabe com o intervalinho a gente não coloca ali um patrocinador. Você que talvez tá vendo. Talvez uma música de Belchior que já esteja em domínio público. Gostei da ideia. Eu sou apenas um rapaz. Vai, Renê, me ajuda aí. Latino-americano. Renê que gosta de imitar o Belchior aí. Já estamos... Na verdade, eu tô chocado porque eu não sabia que o Belchior morreu. Eu estou ainda absorvendo. Vou dar uma de bola aqui. Tá sabendo bem, hein? Tá sabendo legal. Tá sabendo legal. E você? Falha do Zé Augusto. Ele ficou. Falha do hippie. Ele ficou devendo milhares de reais em estacionamento. Ele deixou o carro no aeroporto de Congonhas. E largou lá. Largou ele uma ficou, Mercedes, anos lá, uma dívida absurda. Fugiu, lembra que ele foi desaparecido? Foi pro, sei lá, Paraguai. Ele foi pro Uruguai, eu acho. Desapareceu, aí voltou, morreu, infelizmente. Pô, fiquei... Mas eu queria... Mas já tem um tempo. Antes da gente continuar, queria falar pra você, fabricante de Guaraná. Pode patrocinar a gente aí. Pode patrocinar que o negócio aqui é Guaraná, você pode achar que é outra coisa, mas é Guaraná, patrocina esse programa. Tenho certeza que vai dar retorno. Vai dar muito retorno. Beleza, Fabinha? Fala mais perto do microfone aí. Vamos falar mais perto do microfone. Vamos lá. Carlos, muito legal a primeira parte. Sensacional. Vamos uma perguntinha aqui de José Augusto. Então, Carlos, a gente, né, pela idade dos participantes aqui, a gente pegou a internet no início aqui no Brasil. Tudo novo. Tudo novo, né, parte de escada e tudo mais. Nossa. Então a gente viveu o momento da internet sem lei, né? Então, acontecia de tudo, você via de tudo, não tinha filtro, não tinha legislação, não tinha nada. Nesse caso da Cicarelli que a gente falou, se eu não me engano, é final dos anos 90, né? Acho que sim. É isso aí. E uma imagem de terceiro, né? Alguém filmou na praia e soltou. Ou seja, mais difícil de rastrear ainda, né? Como você acha que tá essa questão, caminhando essa questão da internet sem lei? Você acha que o negócio já tá mais rastreável, as coisas já estão mais... Assim, lógico, tem a evoluir, mas a gente tá mais próximo aí do 100% de justiça na internet, ou a gente tá muito longe ainda de chegar num ambiente de que uma pessoa lesada, independente do direito autoral, né? Que isso é uma coisa mais... Como não tem crime no meio, é uma coisa até mais fácil de hoje você quem conciliar. Se sente lesado tem como recorrer à justiça? Exatamente. Como tá esse pé no Brasil? A procura também tá maior por esse tipo de trabalho. Com certeza. Né? Depois eu vou ter um case aqui, mas é questão de dados pessoais, não é mais de direito autoral. Mas, inicialmente, como é que tá essa terra sem lei aí? A gente ainda tá no faroeste ou já estamos caminhando para um negócio mais justo? Né? Então, eu acho que houve uma grande evolução, né? Nesse sentido. Porque, de fato, né, naquele momento lá anterior, as pessoas faziam um discurso de ódio, o que hoje você também já tem uma grande vedação. E eu me lembro até
de acompanhar, né, desde o início, um site, que, se não me engano, ficava hospedado no Rio Grande do Sul, que eles chamavam de revisionismo histórico. Então, eles queriam dar um caráter científico à alegação de que o Holocausto não teria acontecido na Segunda Guerra. Teria sido uma invenção judaica. Né? E aí houve não havia lei, não havia nada sobre esse assunto. Foi um dos primeiros, eu acho, que foram debatidos na justiça. Né? Houve a proibição, esse site teve que ser tirado do ar, e o Supremo Tribunal Federal, depois, lá na frente, veio falar que aquilo não era um exercício da liberdade de pensamento. Tá? Por quê? Porque, de novo, né, a liberdade de pensamento no direito americano ela é muito mais ampla do que a liberdade de pensamento no direito brasileiro. Tanto é que você tem sites lá que são considerados de conteúdo racista, que eles falam um monte de coisa, mas ao fim, olha, mas nós não pregamos a violência, nós não pregamos. Mas não adianta dizer isso. De acordo com a legislação americana, isso permitiria a manutenção daquilo público. Nós aqui somos um pouco mais restritivos, acredito que, né, para o bem, nesse sentido, de proibir esse discurso de ódio, de tirar do ar pessoas que falam coisas sob um ponto de vista racista, né, que promova a discriminação de gênero e qualquer outra coisa nesse sentido. Então eu acho que sim, houve uma evolução, e lembrando, na época nossa, né, vamos chamar assim, da internet raiz, nós não tínhamos esse fenômeno das redes sociais. Não, é verdade. Era um site. Então você imagina se fosse aquela terra sem lei, num mundo com YouTube, com Facebook, com Instagram, né, aonde a gente não estaria. Tanto é verdade que aqueles que muitas vezes querem utilizar de internet para promover esse tipo de coisa, né, lógico, sempre se cria alternativa para o mal, né? Você tem a Deep Web. Sim. Que é hoje onde se transmite esses dados e onde há acusação de transmissão de dados de pedofilia, tráfico de entorpecentes. Então, você tem o controle de tudo, jamais você vai ter. Sempre vai se dar um jeito de se escapar desse tipo de coisa. Agora, é lógico, não é todo mundo que tem acesso à Deep Web. Então, mas é o meu ponto, assim, a questão aí é o alcance, né? Quando era só site, então tem um site racista. Quem que vai ler? Quem está procurando esse conteúdo? Né? Se você não está procurando, não tinha nem Google direito para procurar as coisas, era o KD, né? Era o KD, lembra? Né? Então, agora, o que acontece? Agora, a partir do momento que você tem o alcance aumenta, que a ferramenta mostra para você, aí eu acho que aí a justiça falou, opa, peraí, não senhor, né? Mas o grande problema trazido pelas redes sociais, na verdade, foi a influência digital pelo Big Data. Que é você, de alguma maneira, conseguir cruzar dados de pessoas que tenham, eventualmente, um pensamento comum e fazer a manipulação desse pensamento, por exemplo, em prol de uma candidatura política, né, como se acusou o Facebook à época da eleição, de novo, do Donald Trump. Isso, lá do Cambridge Analytics, né, o escândalo. Então, em que pese o fato de, na época lá da internet raiz, você ter que ter interesse para procurar um site racista, hoje, esta manipulação ela é muito mais sutil. Né? Ela vai vendo, por exemplo, né, as pessoas que têm uma questão de medo por conta da insegurança. Eles não necessariamente têm um viés político. Mas aí você pode trabalhar, você percebe porque existe muita discussão nesse sentido, o medo de assalto, o medo de homicídio. Então você pega um candidato que tem uma plataforma, vamos dizer assim, mais endurecedora na questão da segurança e vai jogando fake news acerca desse assunto. Você vai aumentando este medo e vai apresentando o quê? A solução política para você resolver esse problema. Isso aí é bem então, o nosso problema hoje é outro. Né? É um problema que tenta ser regulado pela LGPD. Então, essa questão Porque hoje a nossa terra de ninguém são os dados. Perfeito. Essa questão é muito discutida no documentário Dilema das Redes, né? Esse é o ponto principal. Verdade. Não sei se o Carlos já viu esse documentário, né, da Netflix, o Dilema das Redes. Sim. Já viu? Né? Então, esse é o cerne desse documentário, né? Fica a dica aí para quem está vendo a gente, se não viu, que é justamente essa discussão. Que ele vai reforçando o seu comportamento. Né?
E aquela coisa assim, é uma análise comportamental que eu não sei até onde eu quero que seja realizada, né? Então é muito curioso, porque de repente você vai presentear alguém, né? Então você procura um determinado item pelo teu navegador de internet. Aí quando você abre o Instagram, tem um monte de anúncios daquilo que você procurou num outro aplicativo. Exatamente. Ou seja, os teus passos estão sendo rastreados. E não só isso, né? Dá para perceber muito claramente o quanto que eu tenho sido atrapalhado aqui no meu discurso pela minha franja, né? Toda hora eu tenho que ficar... Eu tenho o mesmo Rapaz, problema. eu abro o meu feed, o que tem de propaganda de produtos capilares e que prometem que vão restaurar o cabelo. Eu nunca fiz pesquisa nesse sentido. Isso é identificação facial. Então. Bom, Né? Uma outra coisa que é curiosíssima. Eu sou um professor, né? Então eu tenho um grande número de alunos me seguindo. Obviamente, de alunas também. E eu tenho, então, um público muito jovem de mulheres que me seguem. Quando eu abro o feed, eu recebo um monte de anúncio daqueles negócios de sugar daddy. caramba. Veja só. E você vê que o dado está completamente errado. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Mas olha o absurdo. Mas já linkou o tipo de seguidor, né, que você tem. Pô, você tá entendendo? já... É uma análise feita por um algoritmo. Esse cara é um velho sem vergonha, porque ele tem lá um monte de seguidora menina, então vamos ficar colocando anúncio de sugar daddy para ele. Você está entendendo? Então, assim, são coisas que nos colocam, inclusive, numa situação tanto quanto ruim, né? Constrangedora. Esse por reconhecimento facial eu não tinha ouvido falar ainda, tá, Carlos? Mas eu não duvido. Mas eu já notei conversas que você tá tendo perto do celular, Sim. você não pesquisou nada e pelas palavras que você falou ali, pô, vi um carro tal, pô, já tá lá no outro dia aquele carro que você falou, tava conversando com um amigo seu que comprou um carro assim e tal. Então não é só busca hoje, né? Hoje... Ô, Carlos, não, ele te vigia. É aquela coisa, você é vigiado o tempo inteiro. E você não né? sabe o que estão fazendo com seus dados. Não sabe. Não tem como. Não tem a menor noção. Né? O que nós estamos discutindo aqui está sendo observado. Eu me lembro uma época que no Facebook a gente brincava de manhã, quando entrava na rede social, de dar ficando bom dia para a CIA. Né? Oi, pessoal da CIA, a gente faz isso ainda. né? E aí, o pessoal da CIA, olhando aí as minhas coisas. Então, assim, é muito complicado. Né? E aí, também é aquela questão de proporcionalidade, de razoabilidade. Né? Até onde a liberdade não pode, de repente, permitir a criminalização de certas condutas? Até onde o Estado pode investigar? Então, tudo isso, obviamente, tem que ser objeto de discussão. Né? A Constituição garante a privacidade. Mas será que as próprias pessoas que utilizam a internet hoje em dia estão interessadas tanto nesse direito como estaria interessada em 1988? Porque me parece que as gerações mais jovens também relativizaram essa questão da própria privacidade. Elas se expõem a exposição é muito, muito maior. Muito maior. Então, mas aí já entra... Então, será que esse conceito de privacidade ele permanece válido, tal qual em 88? Então, são todas discussões que precisam ser direcionadas para você encontrar normas que façam sentido dentro da vida que a gente leva hoje. Carlos, e como se provaria isso também? Eu não vejo um meio que dá para provar. Pô, eu tava falando do carro, veio lá uma propaganda, e daí? Né? Como que você chega numa prova para falar, pô, os caras estão vendendo meus dados aí? Né? Exato, muito aí difícil, serve até de gancho para a minha próxima pergunta. O que é, então, a Lei Geral de Proteção de Dados? Né? Porque a gente ouve muito LGPD, mas o que ela é, o que ela... vamos dizer, defende o cidadão, o que ela permite, o que ela não permite às empresas. Você pode fazer assim, um resumo do que é? Eu acho que tem uma dúvida enorme, eu mesmo não sei exatamente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, aí ela vai bater mais, a proteção dela maior é em relação aos dados que as pessoas depositam na internet e qual a utilização que eu posso dar a eles. Tá? Por quê? Por conta dessa má utilização que, na verdade, foi o que monetizou e enriqueceu as redes sociais. Porque é a tal da publicidade dirigida. Perfeito.
Lá atrás, quando a gente pensava naquela publicidade de TV aberta, né, que você tinha as propagandas comerciais entre programas, havia uma pesquisa na qual você tentava direcionar, né, uma propaganda para o público daquilo. Mas era uma visão também muito tosca. Sim. Por exemplo, né, você tinha, em geral, nos programas de esporte, né, propagandas de conteúdo masculino, ou de interesse masculino. Na novela, propaganda de interesse feminino. O que hoje é a realidade, também já não tem mais nada disso. Né? Hoje as mulheres discutem futebol com muito mais propriedade do que o homem. A publicidade e o homem infantil, muito mais né, que interessado acabou na na novela. TV. Então, assim, o erro desta possibilidade é muito grande, e já era. O grande lance da publicidade dirigida é que você vai, né, no acertar microscópico. Vai no foco ali, Agora, região, essa publicidade tudo mais, né? dirigida, ela tem um valor na informação daquilo que você coloca na internet. Isso é apenas um exemplo. Leva isso para o mundo político, para fake news, para influência, e você vê o tamanho que isso agrega. Então, qual é o cerne principal da Lei Geral de Proteção de Dados? Né? É defender aquilo que a própria lei chama de autonomia, de independência digital. Ou seja, eu estou no mundo digital tal qual hoje eu estou no mundo real. Né? Eu existo tanto lá quanto aqui. Agora, o que eu quero que as pessoas saibam de mim lá, eu tenho autonomia para decidir, para escolher. Se eu quero que os meus dados sejam ou não divulgados a terceiros. Se eu permito que aquilo que eu estou buscando ou vendo na internet seja objeto de divulgação. Por quê? Porque é isso que monetiza. Tá legal, amigo. Então, os meus dados estão te dando grana. De duas, uma. Eu não quero, ou então me remunera. Porque é isso que vale ouro. E é isso que foi utilizado de maneira indevida em violação aos princípios da privacidade, da vida privada e da intimidade. E aí você começa a ter toda uma discussão, principalmente, né, mais ali na União Europeia, que começa a estabelecer uma série de premissas para a utilização desses dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veda esta utilização, mas ela faz com que a pessoa, cujos dados estão depositados na internet, tenha autonomia para decidir se quer ou não que esses dados sejam veiculados. E aí o que é muito curioso é que, de novo, isso daqui é uma norma transversal. Ela vai atingir relações humanas assim, de uma maneira que não é imaginável. Eu fiz um post no Instagram outro dia, fazendo uma brincadeira com isso, né? Que o tema era o que um espelho retrovisor quebrado tem a ver com a LGPD. O que aconteceu comigo? Por razões que eu não posso confessar, porque me dá vergonha, eu bati o retrovisor do meu carro, né? A barbeirice, assim, daquelas, né? Numa placa. E estourei o vidro. A placa se mexeu. Muito ali. bem. Eu estava para marcar a revisão que você faz lá, aquela 10 mil quilômetros, então eu estava para marcar a revisão do carro. Aí eu liguei para a concessionária. Ó, não utilizei nenhum mecanismo digital, hein? Telefonema. Né? Eu liguei para a concessionária para marcar a revisão. E aí, aproveitando que eu tinha que levar o carro para fazer a revisão, eu falei, olha, eu tive um problema, eu quebrei o espelho retrovisor do lado do passageiro do meu carro, então eu já queria que vocês providenciassem um espelho novo, né? Não quebrou o retrovisor, é só aquele espelho, é só encaixar, tanto é que eu encaixei ele meio quebrado ali para quebrar, né? Pelo menos para enxergar alguma coisa. Beleza. E aí, isso foi, sei lá, numa segunda-feira, por exemplo, e a minha revisão marcada para quarta ou quinta-feira. O que eu recebi de telefonemas de empresas de vidros automotivos entre terça e quarta foi um negócio impressionante. Lógico, ninguém virou para mim e falou, o seu espelho, olha, nós somos a empresa tal, especialista em vidros, espelhos automotivos, estamos aqui em tal lugar, se o senhor tiver interesse. E assim, eu não recebi e-mail, nem direct, nem nada, eu recebi telefonemas. Caramba. Então, ou seja, aquele meu dado de estar com o espelho quebrado foi passado para empresas, né? Isso teve um valor. Isso foi agora eu não posso alguma fazer forma, nada, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, embora esteja vigente, né, as punições ainda não estão efetivadas.
né? Elas vão entrar em vigor as punições em agosto agora de 2021. O que me dá um certo receio, porque é aquilo, né? Vamos imaginar o seguinte, se virar para alguém aqui... Probleminha de conexão aí. Tem um probleminha de conexão aí. Travou um Carlos. pouquinho. Carlos, uma travada aqui. Vou esperar ele voltar um minuto, Carlos gente. caiu, inclusive, né? Caiu, Ele caiu? voltou. Não, tá voltando ali, ó. Tá voltando. Não, tá voltando. Aproveita e faz aquela pausa, Denis. Pô. Aquela segunda pausa. Acabamos de fazer agora, né? Fica meio esquisito. Mas vamos ver se ele volta ali. Tenta puxar a tela dele lá. Vamos lá, querem falar alguma coisa Ó, aqui ou Carlos vamos... Abrão. A gente tá esperando o Carlos voltar, pessoal. Quem tá assistindo aí tem um pouquinho de paciência, sabe como que é a internet. Depois eu vou questionar ele a questão... pedir para me corrigir, né, se estiver errado, mas nos Estados Unidos, pela lei lá, independente da digital ou não, quando você mostra a intenção de cometer um crime, você já pode ser punido, né? Você já pode responder por aquilo. Então, tem aquele caso clássico, né, do cara que para a prostituta na rua, que é uma policial, e a policial pega o cara e já prende, e aqui no Brasil não. Mas tipo Minority Report, não? Então, isso que eu tava pensando, não é tipo Minority Report. Não é tanto É que assim. o Minority Report ele antecipa que você vai fazer um acessível, crime. vamos dizer. É. Lembrei desse filme também. Não, mas Lembrei do nos filme Estados Unidos, por também. exemplo, uma policial, né, se veste lá de Sim. prostituta e ela chega pro cara, e aí, tá afim? Ah, entendi. Não, tá preso. Porra, mas... Aqui não. Ó, o Carlos Abrão voltou. Deixa eu um pouquinho mais perto do microfone. depois aí, eu vou senão- voltar nessa Gente. questão pra ele. Opa. Oi, você deu caidinha aí, né? Não, meu celular travou geral aqui, é por isso que eu demorei sem problema. para voltar. Fica tranquilo, isso acontece. Você estava falando da venda do dado do seu espelho retrovisor danificado aí da concessionária para outras empresas, né? E isso num cenário de LGPD funcionaria como? Você poderia tomar uma ação contra a concessionária? Exatamente, né? Exatamente, porque eu demonstraria que o meu dado foi indevidamente repassado a terceiro com interesse comercial. Perfeito. Obviamente que se eu fechasse o negócio com alguma dessas empresas, essa empresa comunicaria a alguém dentro da concessionária que foi quem passou a informação, né? Sim. Aí, mas isso foi um dado que foi indevidamente utilizado por um colaborador. É um colaborador seu. Sim. Quando eu passo essa informação, eu não estou passando essa informação para o seu colaborador. Você tá Eu estou passando pra para a empresa, concessionária. né? Aham. É você que tem que tratar esses dados. Então a LGPD também ela traça isso, né? Essa responsabilização objetiva daquele que trata o dado. E não subjetiva de quem ele contratou para fazer esse tratamento. Eu acho que as empresas ainda não estão plenamente preparadas para mas- esse cenário. Eu acho que a Acho hora que que tem, começar a multar, né? Mas, que ô vai- Jobada, deve ter os dois o que casos, acontece é né? o seguinte, o que as empresas ou as pessoas não perceberam ainda é o alcance disso. Porque isso parece que está muito voltado às empresas de tecnologia, né, às redes sociais, mas não. Hoje, ou a partir do momento da aplicação das penalidades da LGPD, se eu fizer um cadastro num prédio, porque eu estou indo no meu dentista, Ah, né? perfeito Na isso. volta, eu vou poder chegar e falar assim, olha, eu quero que os meus dados de cadastro sejam apagados. Pô, aconteceu isso agora, essa semana comigo. A pessoa tirar uma fotinho sua, pega teu RG, tal, e ela sabe onde você tá indo, né? Sim. Num médico, né? O tipo de médico que vai, né? O dentista aí no caso. Realmente, ele já, né? Você já tem um banco de dados aí focado, né? Ô, Carlos, aconteceu um caso particular comigo que foi mais ou menos isso, né? Os dados da minha esposa foram usados para cadastrar ela como vendedora da Natura. E chegou uma caixa da Natura em casa e falou assim, meu, você pediu aí. Ela falou, eu nunca me cadastrei para ser vendedora. E ela entrou em contato com a Natura, entrou no site, né, para se cadastrar como se Eu já fosse... comprei Natura dela, não vende? Não, lá era outra coisa. Aí ela tentou, né, entrar lá com os dados dela e falou assim, já existe um registro com esse CPF. Ela falou assim, ferrou. Caramba. Aí eu avisei pra ela, falei assim, fica esperta, porque se alguém virou vendedora da Natura com os seus dados, pode estar criando dívida no seu nome. Então, vai lá no Exatamente. site do Serasa e vê como é que tá a sua dívida. Vai que tem alguma coisa lá de... Aí quando ela foi entrar, já tinha um login dela que ela não com tinha o CPF feito. dela e tudo mais. Então, a pessoa que pode ter dado esse golpe também já né, Se precaveu. se precaveu e falou assim, eu porque, já vou entrar no Serasa. E foi uma puta briga. Ela teve que ligar pro Serasa. Falar, não era eu. Falar pra Natura, não era eu. O Serasa até resolveu. Natura parece que não. Nesse De caso... qualquer maneira, Então, nesse caso, como é que se... Aí volta pro veículo, tipo assim, a responsabilidade seria da Natura e da Serasa de aceitar qualquer registro, de não ter uma verificação melhor pra saber Não, se a pessoa Realmente, é pra ela? quem que vai, né?
Não, nesse caso aí também existe aquela questão de você obter a documentação de maneira indevida, né? A dificuldade está aonde ela conseguiu puxar esta documentação. Porque, veja, uma pessoa se apresenta para você, esquece a questão digital, mas uma pessoa, você está lá, né, numa compra, a pessoa apresenta para você o CPF, o RG, você não é um perito criminal para saber se aquele documento é falso ou não. Em princípio, está tudo parecendo bem. Você firma um contrato com aquela pessoa. Quer dizer, aonde ela obteve essa documentação? A responsabilidade está aí. Então, veja, se a Natura amanhã promover uma cobrança indevida em relação à sua esposa, o máximo que, na minha visão, você vai conseguir obter, demonstrando que não foi ela quem fez, é o cancelamento daquela cobrança. O máximo que daria para obter perante o Serasa é o cancelamento da inscrição do nome, por demonstrar que não é aquela pessoa. Acho difícil que haja uma condenação em dano moral. Por quê? Porque, em princípio, a documentação apresentada estava de acordo com a pessoa que estava sendo apresentada. Sim. Então, mas não é ônus da Natura de falar assim, eu preciso... Não é ela que tem que melhorar o processo de inscrição dela para evitar esse tipo de fraude? Sim, mas às vezes, mesmo no... Tem que ver qual é o processo, eu não sei qual é. Pode ser que seja um processo altamente fraudável. Aí é uma questão... No nosso caso não deu nada. Mas vamos imaginar que assim, a pessoa tenha que mandar para a Natura um PDF do documento. Tá lá. Então, aonde ela conseguiu aquilo? Onde ela conseguiu a foto da sua esposa? Ela foi lá no Instagram, tirou um print, preparou tal, mas em princípio você está olhando aquilo, tá tudo ok. Os processos digitais, eu acho que é esse que é o grande ponto do doce naquilo que você está preocupado. Porque o processo digital ele não pode ser burocratizador. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que dar um mínimo de garantia de segurança. Encontrar esse ponto do doce é que é a grande dificuldade. Eu tenho muita preocupação nesse ponto, porque hoje é muito comum em qualquer lugar te pedirem o número do seu CPF, até por conta aí da nota fiscal paulista, porque quem está em São Paulo, acho que o Rio de Janeiro tem também nota fiscal carioca e tal, mas eu já caí em situações onde eu estou fazendo algo simples e pede, por favor, eu preciso do PDF. Não só o número, eu preciso da cópia do CPF, do PDF, do RG. Aí você fala, mas por que você precisa disso? Eu tenho muita preocupação, porque é o seu uma vez que você mandou por e-mail ou fez o upload de algum site, acabou, né? Você não tem mais controle nenhum. Não sabe para onde está indo. Então, eu tenho muita preocupação quanto a isso, cara. O lance digital, realmente, ele é para facilitar. Então, assim, se inscrever num processo, fazer alguma coisa, é muito melhor do que você mandar lá 20 vias. Todo mundo quer que desburocratize isso, né? Questão de cartório e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, dá essa possibilidade, né? O cara pega os dados do Jobel, abre um site lá de abre um CNPJ, um CNPJ, compra uma arma, faz alguma coisa, fala, amigão, aconteceu um crime lá no Amapá e a arma tá no meu nome, tá com o meu CPF, e aí? Entendeu? Como é que você se defende? Você tem que ficar provando que você é... Já tem casos de pessoas que são presas e apresentam o RG de outra. Então a pessoa é presa em flagrante, apresenta o RG de outra, cumpre determinado tempo na cadeia e foge. Aí o cara vira fugitivo. É você. Aí você para numa blitz de trânsito e fala, amigão, tem uma ordem de prisão aqui. Aconteceu isso, né? Claro que deve ser um caso esporádico. Mas o fato de você ter documentos seus sendo solicitados ao bel prazer de lojas e empresas me preocupa. O René ele pode até esclarecer que nos Estados Unidos aí, isso aí é bem mais sigiloso, né, René? Obter números de documento pessoal, né? Que o equivalente ao Social Security Number, né? E você não passa para ninguém, você guarda isso. Só que eu lembro hoje, eu só passei para o banco uma vez e cartão de crédito, assim, é bem sigiloso mesmo. Não fala quando vai comprar pão, né? Ela não fala passar o seu. Então, aqui qualquer coisa é CPF. Não, você entra num site qualquer lá, quero fazer um cadastro, não sei aonde. Amigão, CPF, endereço. Porra, aí acabou já. É isso, na padaria, E lembrando que né, Jobel, na sua época era o CGC, né? CGC. Aqui é raiz, né? Cadastro Geral do Contribuinte. Não, e assim, sai fora. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela também vem nesse sentido. Por quê? Porque para eu solicitar um dado de alguém que queira se cadastrar em algo que eu esteja oferecendo, tem que haver
uma razão. Então, eu quero me cadastrar como seguidor de vocês no YouTube, no canal Várzea Talk. Por que eu tenho que pôr meu CPF? Não tem sentido, né? Então, assim, a LGPD, além de proteger o dado da pessoa que está inserindo aquele dado, desde numa página web, numa rede social, num feed qualquer, a compra que ele faz na farmácia. Na farmácia é um negócio impressionante. Hoje você chega na farmácia e vai comprar um remédio, você dá o seu CPF, ela sabe qual é o seu convênio e o desconto que você vai ter em cima daquilo. Sim, já tá perfeito. tudo linkado, né? Perfeito, já está tudo Então, assim, interligado. é uma coisa muito louca. E a rede de farmácia sabe. E pode te colocar numa situação constrangedora. Porque, de repente, eu estou fazendo um tratamento que é uma coisa que eu não quero que se torne público, eu não quero que as pessoas saibam, e as pessoas vão saber. E a informação vai estar lá, né? Eu tive o ano passado, ou o ano retrasado, o ano passado eu tive num evento, que é considerado um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, né, que chama Collision, que aconteceu o ano passado em Toronto, no Canadá, né? E aí, eu estava vendo uma palestra de um cara falando sobre um aplicativo de medir temperatura, que você colocava lá o polegar na tela do seu smartphone e ele dizia a sua temperatura, estava alta ou baixa, e que a partir dali você começava a receber anúncio de farmácia, medicamento. Pô. Então, é muito doido, né, a forma pela qual eles conseguem fazer essa circulação de informações e como que você consegue provar o contexto do uso indevido das suas informações. Isso eu acho que é o mais complicado, né? Porque o próprio usuário, eu acho que essa grande dificuldade, a gente vai ter que ter um grande controle de onde estão as nossas informações, porque é uma preocupação que a gente não tem, a gente vai ter que passar a ter. Sim. De onde estão as nossas informações e em quais locais eu permiti ou não permiti a divulgação desses dados. Ô Carlos, deixa eu fazer um adendo aqui. Por exemplo, num prédio comercial aí que você normalmente tem que passar RG, CPF. Ali na segurança, no bloqueio, né? E pedem o seu documento, né? E vão tirar uma foto sua e tem lá... Já é vigente hoje, se eu me recusar a dar esses dados, eu poderia fazer isso e não ter nenhum problema, porque ele não vai deixar eu entrar, ponto, né? Isso que vai acontecer talvez, né? Não, então tá bom, isso aqui é obrigatório, eu não vou deixar você subir no consultório lá sem esses dados, né? Tem algo vigente já que você possa falar, não quero passar meus dados e ponto. Tem algo assim já? Na verdade, não existiria uma proibição de que sejam coletados seus dados para fim de segurança. Tá. Aí é aquela coisa que a gente sempre tem que pensar a questão individual-coletiva. Ou seja, eu entrar num prédio sem fornecer os meus dados, eu posso colocar em risco a segurança de várias pessoas. Perfeito, eu posso ser um louco curioso que está com uma ponto .40 e vou sair atirando num monte de gente e tal, e ninguém vai saber quem eu sou. Então, veja, a gente sempre tem que pensar nesse mecanismo entre aquilo que é um direito essencialmente individual e aquilo que pode ou não recair sobre o direito de uma coletividade, né? A discussão, por exemplo, da questão da vacina, ela deve ou não ser obrigatória? É uma coisa que passa por esta análise, correto? Sim. Então, assim, ok, eu serei obrigado a dar os meus dados para entrar no prédio. Até aí, so far, so good. Agora, eu saio do prédio, eu posso exigir, a partir da vigência das penalidades da LGPD, eu já poderia agora porque ela está vigente. O que o prédio poderia falar não e eu não teria como penalizar, né? Mas eu poderei exigir, sob pena... que eles deletem os dados. Que eles deletem os dados. Eu quero meus dados deletados. Mas quando o senhor voltar aqui, o senhor vai ter que se cadastrar de novo. Não tem o menor problema. Não tem problema. Entendi. É que o problema que eu vejo, sendo dessa área, né, a minha área é TI, é que o cara pode falar, apaguei... E não apagou. E não apagou, né? É bem complicado. Como é que se garante, né? Que apagou, se gravou em 3, 4 backup do cara. Bertinho, você quer falar? Tem só 2 pontos. Até voltando um pouquinho àquela história que o Carlos falou da farmácia, né? Que hoje você passa na farmácia, ele é capaz até dele te oferecer. Você não vai levar aquele comprimidinho que sempre leva e tal. Que sabe tudo que você. Vai levar o azulzinho hoje. Então, mas da hemorroida, né? Já tá melhor. Quando compra o teste de gravidez, deu certo. Deu certo, você comprou a semana passada. Mas olha só, a gente tá falando isso hoje, 2020, mas tem um caso clássico também. Isso foi em 2012, um pouco antes, na Target, que é uma rede americana, onde o que aconteceu? As pessoas também compram, né, comida
remédios em geral. E o que acontece? Eles mandam para casa dos clientes umas revistas com promoções, descontos, né? Então, geralmente, você compra feijão, você vai receber de feijão. Você compra óleo, óleo. E a casa desse senhor, ele começou a receber muito propaganda de fralda, coisas para beber, entendeu? E aí ele foi muito nervoso na Target e falou, poxa, tem uma filha de 13 anos, vocês ficam mandando essas porcarias para minha casa, eu não tenho bebê. E beleza, ficou isso. 3 meses depois ele voltou na Target. É o seguinte, a Target descobriu, antes dele, que a filha dele, adolescente, estava grávida. Nossa. Por quê? Porque eles cruzam informações e eles viram que geralmente quando a mulher fica grávida, ela começa a tomar vitaminas específicas para isso. Então eles cruzaram dados e eles falaram, poxa, nessa casa tem alguém que está grávida. E aí começaram a mandar. E não era só vitamina, era tipo uma pomada para pele seca, né? Alguma coisa assim também. Então eles descobriram antes do próprio pai que a filha dele adolescente estava grávida, né? Então isso é um caso clássico. E outro ponto também é com relação, quando você fala dessa questão de, mas eu dou o meu dado, mas como é que eu vou ter certeza se o cara apagou ou não, e etc. Eu acho que isso também, para a empresa, gera uma insegurança jurídica muito grande. Porque ela pode, agora quando a LGPD realmente começar a ser válida, começar a ter multas, eu acredito que isso pode gerar um problema sério para várias empresas, porque elas podem receber processos de uma forma que elas talvez seja muito difícil de se defender. Então, por isso a minha pergunta hoje eu acredito que muitas empresas estão procurando uma consultoria jurídica para se prepararem para esse momento de quando a LGPD realmente entrar em vigor, né? A questão de multa e tudo. O que é, se você pode falar isso para a gente, mas qual que é esse trabalho jurídico que é feito para essas empresas, para elas se prepararem para a LGPD? A LGPD, ela traz algo que é muito interessante, que é o compliance digital. Então você vai ter dentro, por exemplo, ali no prédio, você vai ter que ter instituído algum tipo de compliance digital, do síndico, de funcionários, ou do próprio jurídico, da administradora que trabalha com o prédio, para verificar se nas solicitações de deletar dados, se isso foi realmente feito, né? Pena de responsabilização. Então, existe todo um mecanismo que as empresas vão ter que se estruturar para verificar, a segurança. Então, além das questões jurídicas, hoje as empresas também estão muito preocupadas e buscando técnicas de segurança para que os dados não sejam indevidamente utilizados. Ela não seja invadida e tenha os dados, né? Também, exato. Legal. Então tem a questão da segurança. Tem o compliance, que é você ter a fiscalização sobre a forma pela qual aqueles dados estão sendo utilizados. Um compliance interno, que pode levar, inclusive, às denúncias externas por conta da não submissão à legislação. Então, lógico, nada é perfeito. Sempre vai ter uma coisa que dá para escapar. Sei lá, o cara tá lá, pega os seus dados num servidor X, joga num Y, que não tem... Essa coisa técnica, aí as pessoas falam, não, mas dá para rastrear. A coisa tá tão evoluída, né, que faz algum tempo eu vi isso, e é real, e eu fiquei assustado, que chama imortalidade digital. Não sei se já ouviram falar disso. Sim. De escanear o seu cérebro e você passar a viver numa realidade virtual, né, com as suas memórias. Então, assim, você está saindo do plano, vamos dizer, físico real, que para nós é isso. Então, se está nesse ponto, qualquer coisa é possível, na minha visão, com um dado. Então, também a gente tem que lembrar o seguinte, né, os nós em pingo d'água que o ser humano dá para escapar da questão jurídica, ou para escapar para tentar fazer com que aquilo... Porque é uma mina de ouro, a informação sempre foi uma mina de ouro. Né? Ter o dado, assim, é uma mina de ouro. Então, lógico que vai haver tentativas de burlar aquilo que se está estabelecido, e a gente vai ter que se adequar a elas. É por isso que quando você vê, né, o filme policial, a polícia corre atrás do bandido e não vice-versa. Por quê? Porque a lei, as normas jurídicas, ou toda tentativa de regularizar isso, está sempre atrás da pessoa que está pensando em como burlar.
E a gente precisa Carlos, aí fazer pegando... um exercício de tapar buraco. Ô, Carlos, pegando um gancho nisso, na hora que você caiu aqui, eu até levantei um pouco essa questão. Você acha que é possível a gente chegar num cenário em que a justiça ou a polícia, alguma coisa, use essa inteligência dos dados para se antecipar ao crime? Então, assim, ele sabe que no meu login eu estou procurando sobre arma, eu estou seguindo alguém, eu estou tomando um determinado remédio, então alguém pode falar, pô, esse cara tem a tendência suicida, vamos bloquear esse cara. Você acha que chega em algum ponto, ou pode chegar, né, ou se a lei até permite isso, de que a gente vá ter essa preventiva do crime, ou a preventiva de um ato como suicídio, ou como Só aí você pegou bem futurista. É bem Minority Report, mas eu acho que não tá muito longe. Hoje na investigação você tem. O cara consegue. Eu puxei o histórico do cara. O cara procurou a arma tal que foi usada no crime e tal. Mas ia antecipar isso. Né? Então, eu espero que jamais em tempo algum. Né? Porque senão a gente vai estar. Para não ficar com aquela coisa chata, carregada do direito, embora eu acho que é obra fantástica, não ficar falando de Foucault, vigiar e punir, né? Vamos falar de uma coisa vamos dizer, mais atual. Nós vamos viver o mundo do Minority Report. Isso. É isso aí. Né? Ou ainda, né, que eu acho muito interessante, eu não sou muito fã de filme de super-herói, porque eu acho que assim, um cara que põe a cueca por cima da calça já perdeu o meu respeito. Já começou errado. Mas tem um filme que a discussão, ela não é o elemento central, obviamente é um filme de ação, mas eu acho que é um filme muito interessante porque põe essa discussão, que é um do Capitão América, é o Soldado Invernal, acho que é o segundo filme. Que você tem essa coisa de que você vai antecipar o que as pessoas pensam, né, e eliminar os potenciais inimigos. Exatamente. Não, assim, a questão não precisa punir o cara. Então, assim, embora a gente possa, de uma maneira ou de outra, imaginar que uma ação preventiva nesse sentido, elas nos traria segurança, no fundo, elas nos aprisionaria mais. Mas não poderia acontecer, assim, não precisa punir o cara, mas assim, o Jobel ficou pesquisando arma, de repente, ele nunca fez isso, começou a puxar arma durante um mês. Não pode chegar a polícia e sentar com ele e falar assim, amiguinho, só dá um depoimento, não vai prender o cara, mas por que você tá fazendo isso? É uma violação ao meu direito. E se eu estou pesquisando para um trabalho... Então, se eu sou um professor universitário igual nos Estados Unidos, o Carlos, está pesquisando arma para fazer um caso para dar de aula. Nos Estados Unidos aconteceu isso, né? O Pete Townsend, né, que é o baixista do The Who, ele foi acusado de pedofilia. Quem? O Pete Townsend. Ele falou The Who? Falei, só para fazer uma piadinha. Tudo bem, vai ser editado isso. Então, aí... Ele foi acusado de pedofilia, puta, aí o mundo caiu, vão atrás do cara, o cara é ídolo, é conhecido e tal. E aí o caso era esse, o cara, ele tava pesquisando sobre pedofilia na internet, porque ele tava num grupo anti-pedofilia e tal, não sei o que, ele queria saber mais sobre o assunto para poder falar nesse grupo. Pronto, já. E o cara ficou pesquisando sobre isso e bateram na porta do cara, falou, amiguinho, o que você tá louco? Procurando aí? Então quer dizer que alguém tava olhando, né? Porque assim, o cara tava procurando, às vezes o cara digitava lá, pedofilia, o cara tá querendo saber o que é. Aí o resultado aparece uma foto de criança pelada. Tipo, o cara não tá procurando isso, ele tá procurando outra coisa. Só que caiu nos dados do cara. Falei, amigão, caiu aí que você procurou. Acabou. Sim. Até o cara se explicar, e aí você tem, por exemplo... por exemplo, eu dou aula de direito internacional, né, tanto público quanto privado. E aí eu vou falar sobre a origem dos tratados internacionais de direitos humanos, que se dá no pós-Segunda Guerra Mundial, muito por conta do fato de que a solução final para a questão judaica era normatizada. Né? Ela não violava a lei, ela era a vontade do Führer. Né? E por conta disso eu tenho um interesse muito grande. Eu sou muito curioso no sentido de como uma figura caricata como Adolf Hitler conseguiu levar a Alemanha, né, ao Terceiro Reich daquela forma. Né? O que aconteceu naquele momento histórico para surgir uma coisa chamada nazismo? Isso me causa uma estranheza muito grande. Por pior que eu vejo o mundo que ele é, para mim aquilo é um momento histórico muito louco. Então eu sou um estudioso disso. Então, eu já li a biografia do Hitler, que inclusive foi escrita por um historiador judeu, que é um dos maiores conhecedores da Segunda Guerra. Então não é que eu seja nazista, mas é um assunto que me traz interesse. Sim, claro. Então eu li Minha Luta,
Sim. Né? Por quê? Porque eu quero entender a cabeça desse cara. E eu muitas vezes pesquiso coisas sobre a Segunda Guerra, sobre o nazismo. Não porque eu seja nazista, mas para entender aquilo e combater. Mas e para pesquisar isso, né? Você tem que E colocar a agora, palavra, para pesquisar, né? exatamente. Se a pessoa começa a ver o meu histórico de pesquisa, ela fala, não, esse sujeito... Pô, tá. Né? Supremacista Não, mas branco. a intenção é outra. É. Você está compreendendo? Então, assim, você colocar o Estado como um... Eu tenho medo de tudo que vem do Estado. Sim, Sim. esse é o problema. A gente Então, você concorda com colocar isso. isso na mão do Estado, que tipo de manipulação que ele não poderia fazer em relação às pessoas? Porra, o que Sim. quisesse, né? O que quiser. É. Esse é o sentimento do grupo, Carlos. A gente também tem muito medo do que vem do Estado. Tá? Bom, Bom. pessoal, deixa eu fazer ver se a gente dá também uma finalizada que Sim, eu combinei sim. aí com o Carlos. Certo, já tá. Estamos passando do nosso horário, o papo tá bom demais aqui. Sensacional. Queria saber se alguém tem uma pergunta final, alguma elucidação final aí, por Não, favor. do meu lado, não. Só queria agradecer ao Carlos aí, que foi altamente esclarecedor. Acho que todos os tópicos que a gente queria, né, foram muito bem explicado. Foram muito bem explicados, com uma didática, um excelente professor. Então, Carlos, obrigado aí. Fica o nosso profundo agradecimento a você por você ter dedicado essas horinhas aí pra gente. Deixa eu fazer uma pergunta, última pergunta, pessoal. Já que o Pode Zé fazer, trouxe um caso pessoal, né? E aproveitou o professor para debater um caso pessoal, também queria trazer um caso pessoal também que aconteceu na minha empresa também, até com relação à questão do LGPD, tá? Bom, geralmente a gente participa de seminários, né, de eventos, e nesse pacote que essa empresa oferece pra gente, ela, lógico, oferece um local, etc., a pessoa de contato, ela oferece um mailing com todos os contatos dos participantes desse evento, tá? Desses eventos. E o que acontece? O nosso contato não é direto com as pessoas, mas com essa empresa que oferece o mailing. E a nossa equipe de marketing, o que ela faz? Depois, no final do evento, ela manda e-mail de marketing para essas empresas. E a pessoa que é responsável pelo marketing, ela recebeu um e-mail, ficou apavorada, né? Um e-mail que aparentemente também é de um advogado, questionando de onde ela tirou de onde ela teve o consentimento dele, o acesso aos dados dele para mandar o e-mail para ele, né? E é nesse ponto, porque não foi uma relação da nossa empresa com a pessoa diretamente e solicitação do consentimento, mas a empresa que é o intermediário, ele nos passou esses contatos, porque é uma questão contratual. Nesse caso, a partir do momento que vigora a LGPD, a gente pode também ser punido nesse tipo de situação? Quem se beneficiou com a informação? Então, você vê que a pergunta... Matou já, Humberto. A primeira pergunta da investigação, quem se beneficiou? Né? Humberto Aquino na cadeira do Nossa, acabei... Atrás das grades, Humbertão. Tá claro, Carlos. Corta esse pedaço. Não foi minha empresa. Ela respondeu... Não, É a empresa eu vou do avisar amigo. pra moça que realmente ela tá enrascada. Fala, a empresa de um amigo meu, pô. Você vê que Fala isso. se resolve muito facilmente isso aí. Não, perfeito, Carlos, muito obrigado. Olha, foi muito esclarecedor, né? O nosso conhecimento jurídico é conhecimento jurídico de boteco. E hoje a gente teve realmente muito esclarecimento. Muito obrigado. Zé. Gente, se vocês me permitem, sim, eu quero fazer uma pergunta, tá? Porque eu não sei exatamente quando vocês vão colocar esse vídeo no ar, mas a partir agora do dia 27 de novembro, a gente vai disponibilizar, eu e um outro professor, o professor Arão Miranda, a gente vai disponibilizar numa plataforma que chama DMP, Dado Mola Pato, DMP Institute, um curso, agora é bem introdutório, depois vai ser um pouco mais denso, né? Mas totalmente gratuito, sobre LGPD. Ó, que legal. Então, legal, vocês excelente. já estão convidados aí, inclusive, a se inscrever lá, porque é um curso com certificação, tá? E vai ter aí 2 módulos que vai dar uma boa base de entendimento do que é LGPD e vão ser 2 módulos gratuitos. Legal. Perfeito. A gente coloca depois no vídeo aí e no... Colocar um link aí Vocês vão também. ler aqui o link, Legal. E ao pessoal aí que segue, a audiência toda, para poder acompanhar a gente lá.
Legal. Perfeito. E agradecer muito aqui, adorei o papo. Né? Pô, sensacional. Pode me convidar obrigadão. em outras vezes, vai ser um prazer Com estar aqui para a certeza. gente Com certeza. conversar de novo. Esperamos você sobre aqui assunto na jurídico. sede física. Compreenda, né? Né? Quem sabe na próxima vez aqui, se essa quarentena tiver Participe já... da mesa aqui. Participe da mesa aqui pessoalmente, né? A gente sabe vai ser agora muito legal. das restrições que todos nós temos aí, mas quem sabe logo, logo a gente está livre delas, né? De Legal. novo, Carlos, muito obrigado. Renê, Renezinho, só falta aí. Renê Renê, dormiu. Renê- Eu acho, dormiu já. Ah, não, tá, Não, voltou. voltou. Internet nos Estados Unidos Não, pessoal, é bem fraca. obrigado, Carlos. Obrigado a todo mundo. Eu estou no interior hoje. fala de novo que Eu travou. estou no interior hoje, e aí o sinal aqui é realmente ruim. Peço desculpas hoje. A tá? gente ouviu aí uns Então, galos cantando. Muito obrigado aí. Um grande abraço. Galo cantando Estados inglês. Unidos, realmente, cantando inglês. a qualidade da internet dos Estados Unidos é bem ruim mesmo. É bem ruim, ruim, essa vida. lamentável. Estados Unidos lá. tá engatinhando esse negócio de internet ainda, mas eles vão chegar lá. Um dia eles terão um link como aqui de Santo André. Pessoal, a todos vocês, meu muito obrigado, Denão. Tá joia, gente. Obrigado. Carlos, Obrigado a todos meu aí. agradecimento imenso aí pelo nosso bate-papo aí. Foi muito esclarecedor, como todo mundo disse. E estamos esperando numa próxima aí, em breve, pra gente bater mais um papo. Com certeza. Legal? Gente, obrigado. Esse foi o Várzea Talk número 1. Se inscreva no canal, Se inscreva no canal, Dê clica like, o sininho, clica no compartilhe, card, é aqui. ajude ali. a fazer esse o melhor podcast da internet. Já é, né? Ajude a fazer, não. Não, já é. já Não, as é. pessoas, É já que é. ninguém reconhece Já é. ainda, mas já é. Mas já é. Vocês vão ver. Valeu, Obrigado. pessoal. Obrigado, valeu. Valeu. Abraço. Tchau.